bondade de abrir a vossa Bíblia na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Vamos estar lendo 3 versículos em nome de Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Assim está escrito na palavra de Deus: como colaboradores de Deus, instamos vocês ao recebimento dessa graça e a fazerem algo com ela, porque ela diz: no tempo aceitável eu os ouvi, no dia da salvação eu os ajudei. Esforçamo-nos para não pôr obstáculos no caminho de ninguém, para que nenhuma pessoa se ache faltoso ou ache faltoso o trabalho que realizamos. Podeis tornar aos vossos assentos. Eu quero, nesse momento, pedir para que seja feita a leitura numa versão tradicional, para que todos possam acompanhar em nome de Jesus. Do verso 1 ao verso 3. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a quem não recebeis a graça de Deus em vão. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorrei-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Queridos, eu estava ligado em um de nossos cultos, quando por algumas vezes Deus usou a nossa secretária de fundação, nossa missionária Solange Otília, para confirmar um tema de grande importância. E é por isso que eu já vos disse antes que é importante estar ligado em todos os nossos cultos. O crente ligado, já vos falei a respeito do crente ligado ano passado, na primeira pregação do ano. Eu já vos falei a respeito do crente que anda ligado. E quando nós recebemos a diaconisa Luciele aqui com a oportunidade, ela louvou a Deus o hino de número 15, que fala da cruz. Imediatamente Deus começa a me lembrar de quarta-feira, a primeira pregação do ano. Quem lembra? No culto de libertação, quem lembra? O que nós recebemos de Deus aqui? Foi a mensagem da cruz, sim ou não? Queridos, Deus ele não faz nada em vão. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus é como flecha lançada a erro. E nós não somos flechas lançadas a erro, por isso nós devemos estar em todo o tempo ligado para ouvir a voz de Deus. Diga para essa pessoa: é por isso que é importante ficar ligado nos cultos. Mas agora eu quero que você chame a atenção dessa pessoa que está do seu lado, dizendo assim: no dia que eu te ver desligado, eu vou estar aqui para te lembrar que ficar desligado faz perder as confirmações através dos detalhes. E o tema proposto pela ocasião, diga comigo assim: a forja. Diga comigo: a forja. Já dei habilitação para todos vocês. No dia que vocês verem um crente desligado perto de vocês, você chama a atenção dele e fala: anda ligado, fica ligado, porque Deus vai falar contigo nos detalhes. Amém? Posso contar com vocês? Queridos, quando nós analisamos o contexto literal da palavra forja, a mente de um pregador automaticamente começa a percorrer diversas direções. E a mente de um ouvinte que também é apaixonado pela palavra de Deus, que é apaixonado pela ligação, pelas coisas que Deus ele quer falar, a forma que Deus nos edifica, porque quando Deus ele quer, parece que nós colocamos o louvor e automaticamente parece que aquele compositor estava vivendo tudo que nós estamos passando. É assim ou não é?
Então tanto a cabeça de um pregador quanto a cabeça de um ouvinte começa a percorrer diversas direções, a criatividade começa a ser envolvida pelo poder de Deus, e nós começamos a analisar através do Espírito Santo. Queridos, fala comigo assim: forja. Entendam bem, é um estabelecimento industrial onde se transforma ferro em aço. Olha só, e se martela este metal a quente para dar-lhe diferentes formas. Fala comigo assim: instrumento forjado para edificação. Só quem é instrumento de Deus aqui, com alegria, diga glórias a Deus. Queridos, mas é importante todos nós sabermos que o instrumento, ele é usado por Deus, quer queira ele ou não. O instrumento, ele é usado por Deus para aquilo que apraz a Deus. E se Deus olhar para a terra e começar a contemplar um instrumento que está desafinado, é por isso que Deus, ele utiliza o processo chamado forja. A forja é o método que Deus traz o instrumento para o alinhamento. A forja é um processo em que Deus coloca o instrumento do jeito que o instrumento tem que estar. E para nós entendermos a essência espiritual contida nesse significado, observem que o objetivo da forja é transformar uma matéria, tirando-a de um estado e levando para outro. Sintetizando, vou resumir isso aqui, vou sintetizar para vocês entenderem. Gênesis capítulo 2, o verso 7. Leia com a voz do rádio, meu filho, por gentileza. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Queridos, o termo original, pó da terra, é terra solta do solo. Fala comigo assim: matéria inútil. Porém, o que dá essência, olha só, soprou em sua narina o fôlego de vida. Diga para essa pessoa ao teu lado: Deus é especialista em dar a vida para a matéria que não serve para nada. Queridos, quem olhasse para o homem dizendo: a tua matéria-prima dizia que tu não serviria para nada, mas o homem, quando Deus sopra na narina dele, ele pode usar de autoridade e dizer assim: mas ele me deu vida. Há alguns anos atrás, muitos olhavam para mim e diziam: tu não vai servir para nada, mas o fôlego de vida voltou no dia 22 de janeiro de 2023, quando eu desci as águas, corri para o mundo e renasci para Ele. Queridos, tu não servia para nada, mas o fôlego que Ele assoprou na sua narina. Glória a Deus, aleluia. Fala comigo assim: eu não tinha nada, mas agora eu tenho vida. Quem é feliz por isso, glorifica a Deus aí. Glória a Deus, Jesus, obrigado. Pó da terra também está relacionado à fragilidade humana. Fragilidade aqui, o contexto fragilidade aqui não é um contexto sensibilidade. Diga comigo assim: é limitação. Fragilidade aqui está relacionada a algo chamado limitação. Queridos, observem que Deus pega o que não tem valor. Vou simbolizar com o ferro. Deus pega algo que não tem valor e dá uma nova forma, que é o aço. Porém, observem que o martelo
martelo e o fogo são utilizados para confirmar essa nova fórmula. Quando algo chega na forja, antes de passar pelo processo da transformação, acontece o aquecimento, e o aquecimento ele começa a levar o ferreiro ou o forjador a começar a martelar. Tem um procedimento a acontecer aqui, e para sintetizar, Gênesis 3:6. Quem está comigo, diga amém. Olha só, para vocês entenderem. Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Observem que Deus ele pega um projeto que é o homem. Deus pega o barro, Deus forma com as próprias mãos, assopra sobre ele o fôlego de vida, e observem que já tinha um projeto pronto, mas percebam que por conta própria, com as próprias pernas, o homem caminha para algo que tira dele a essência. Queridos, observem que hoje em dia nós temos muitas pessoas agindo dessa maneira, com as próprias pernas, caminhando para dentro de batalha espiritual, com as próprias pernas, caminhando para algo que vai tirar a essência dela. Coloca a mão na cabeça e diga: Jesus, me guarda. A matéria perdeu a plenitude da vida. A matéria perdeu toda a sua essência quando desobedeceu. Era perfeita, saiu do estado de perfeição com as próprias pernas para o estado de sem essência. Mas Deus, que não desiste, Ele começa a fazer um resgate, começa a projetar uma obra de restauração. Romanos 5:12. Qual foi o rádio? Romanos 5:12, isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observem que houve a necessidade de um processo aqui. O que está acontecendo aqui? O projeto de Deus perdeu a essência, perdeu a plenitude da vida, e começa a haver a necessidade desse processo. Observem que sem plenitude o aço é desvalorizado. Sem plenitude um processo, sem plenitude o instrumento que passou pelo processo começa a ser desvalorizado, e o forjador ele abre o processo. Queridos, entendam o que acontece aqui. O forjador ele enfrenta o calor do fogo, o forjador ele enfrenta o peso do martelo, e o forjador ele vai com o pensamento: eu vou me expor a esse processo, mas o projeto vai ter valor de novo. Para todo projeto que perdeu valor, o forjador ele entra em ação, porque Deus ele não aceita perder aquele. Jesus uma vez disse que todo aquele que vem a ele foi que o Pai enviou pela boca do profeta. Deus falou: pode uma mãe se esquecer do filho, mas eu não esqueço. Deus ele não esquece do seu projeto, e o projeto vai voltar a ter valor. Diga glórias a Deus. Todo projeto, todo processo,
Antes da prática, ele tem que passar pela teoria, sim ou não? O processo ainda era plano. E Deus revela a um homem como seria. Isaías 53, o verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquenejadores, ele não abriu a boca. Eu estava aqui quarta-feira e eu anunciei para os nossos irmãos todas as etapas do forjador, todas as etapas do que o forjador foi exposto para resgatar a plenitude do projeto. Todo tipo de sofrimento mais cruel que vocês possam imaginar, sem sequer falar uma palavra. O verso 8, o verso 9. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Diga para essa pessoa ao teu lado: processo doloroso. Mas todo o processo, quando o forjador ele se coloca à disposição, quando o forjador ele entra nesse processo, percebam que tem um resultado. Olha o verso 10 e o verso 11. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Fala comigo assim, olha para essa pessoa ao teu lado e diga: as nossas escolhas nos tiraram a plenitude, mas o processo que o forjador passou nos deu vida novamente, querido. E Paulo ele começa a dizer aos nossos irmãos nas entrelinhas: Deus manifestou em Cristo a grandeza do seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Brada comigo assim: o processo teve resultado. Abre aí. Efésios capítulo 2. Nós vamos fazer essa leitura aqui para que nós possamos entender o resultado do processo de ser moído na cruz do Calvário, de enfrentar a flagelação por mim e por você, o processo de suportar coroa de espinho, o processo de suportar escárnio, zombaria, só para não desistir de nós, para nos dar uma nova chance, para que a graça nos alcançasse. Vamos ler do verso 1 ao verso 10 todos juntos. 1, 2, 3, Efésios 2, vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, olha a graça de Deus entrando em ação por causa de nós. 1, 2, 3, o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que noutro tempo eres gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, e separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus neste mundo. Queridos, observem aqui, Ele nos valorizou de novo. Ele pegou um projeto que perdeu o valor, com as próprias pernas caminhou para algo que era ruim, foi levado, foi vencido pelo pensamento, mas Ele te deu vida através do processo da cruz. Ele te valorizou de novo. Aleluia, glória a Deus. Diga para essa pessoa ao teu lado: quando você estiver prestes a fazer uma escolha que tire o seu valor, lembra de que esse processo foi definitivo. Lembra que o processo que ele passou foi doloroso, queridos, e a partir de hoje, o projeto de Deus que é você, o projeto de Deus que somos nós, só perde o valor de novo se quiser. O aço só perderia o valor de novo se quisesse. Diga para essa pessoa ao teu lado: não perde o valor. Observem que a proposta temática, ela está enquadrada em um processo progressivo, um processo que acontece por etapas. Vou sintetizar para você entender. A cada dia nós passamos por uma etapa desse processo. Mas com alegria nós podemos dizer: olha para essa pessoa ao teu lado e diga: forjados em cada etapa. Se um instrumento de Deus, ele é usado para edificação, alguém vai ser edificado enquanto o instrumento passa pelo processo. Eu venho diante de vocês com uma palavra profética aqui. Não importa o processo que você está vivendo, mas o teu processo vai edificar alguém, e tu vai ouvir o testemunho. Vou ver se você entendeu. Eu vou profetizar de novo. O teu processo vai edificar alguém, e você vai ouvir o testemunho. Mas nem calculando. Eu passei num concurso, passei bem posicionado, inclusive, de 33 vagas, eu acho que passei em 16º. Fui muito bem na prova, cooperador Samuel Inácio, muito bem. Mas a empresa não me chamou. E comecei a anunciar a palavra de Deus para as primeiras ovelhas que Deus me confiou na casinha do meu caminhão.
5 pessoas, mais eu, 6 poltronas. E comecei a aconselhar eles, a orientar eles. E falei, eu passei no concurso, não precisava estar aqui mais, trabalhando pesado junto com vocês, trabalhando debaixo de sol quente, trabalhando desse jeito, eu não precisava estar aqui, mas Deus, Ele me reservou aqui, porque vocês precisam ouvir a palavra de Deus. Às vezes tem algo que nós estamos passando, que faz até parecer, meu Deus, será que eu não estou merecendo não? Tem processo que nós sofremos que às vezes leva até o pensamento, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou passando por isso? E um dia, um dos meus companheiros de trabalho eu falei com eles assim, faz o pedido de oração, que eu vou orar intercedendo aqui. E eu ia orar, o ancião que trabalha comigo, ele falou assim, ministro, eu quero contar algo. Quero contar um testemunho. Ele me disse, esse final de semana eu te vi na minha frente. Eu estava em pé no ponto e de repente veio um cidadão procurando confusão. E quando me veio o pensamento de fazer algo contra ele, eu te vi na minha frente, você falando comigo assim, ministro, o diabo só precisa de uma brechinha para fazer arruaça na vida de alguém. Queridos, desceu lágrima nos meus olhos, porque quando parece que não está saindo nada, quando parece que não está acontecendo nada, tem alguém sendo edificado pelo nosso testemunho, pela nossa conduta. É por isso que nós não podemos desistir por causa de processo. O instrumento ele é tangido, mas não para agradar a si mesmo. O instrumento, eu vou usar o pandeiro que vocês sempre vê aqui, ó. O pandeiro ele é tangido, mas não para agradar a si mesmo. O pandeiro é tangido para alcançar quem está ao redor. O pandeiro é tangido para acompanhar o louvor. Assim é na vida de um instrumento de Deus. Tudo que ele passa é para edificar alguém. Tudo que ela passa é para edificar alguém. Queridos, observem o processo de Deus, é para edificação da vida do instrumento daqueles que estão à sua volta. Teve um dia que ele falou comigo assim, cooperador Samuel, um deles. Ministro, eu nunca vi você pedir pela sua família. Mas você se preocupa com a nossa. Nas suas orações de manhã você nunca faz um pedido pela sua família. Mas como que Deus já operou um milagre naquele lugar? O porquê que um líder precisa da ajuda dos obreiros? Por que um líder não faz nada sozinho? Tem dia de manhã, ministro Samuel Inácio, que a fadiga, o cansaço está tão grande, que eu penso, meu Deus, o que eu vou anunciar para eles? Vou propor uma oração. Eu faço a oração, até começo a ligar diante de Deus, mas de repente eu estou apagado, estou dormindo. E todos eles junto comigo. Mas através da oração intercessória. Ministro, eu quero contar um testemunho. Meu parente estava internado, nós oramos aqui, já está em casa.
Olha para essa pessoa ao teu lado e fala com ela: você acha mesmo que o que você passa é em vão? Através do processo, Jesus deu brilho ao instrumento. Queridos, Jesus quer brilhar no seu processo. Tu não entendeu? Jesus, Ele quer brilhar no teu processo, para mostrar para você que ainda tem jeito, para que outra pessoa olhe para você e saiba que através de Jesus ainda tem jeito. Deus trouxe uma moça aqui quarta-feira, lá do bairro Guaruá, atravessou a Macedônia para cultuar. Deus trouxe ela para ouvir que a mensagem da cruz ainda é remédio para ela, para a família dela. No final do culto ela veio: pastor, ora pela minha família. Eu falei: minha filha, você crê que a sua família está sendo alcançada lá agora? Ela disse: creio. Eu digo: então vamos orar. Jesus visita lá, queridos. É isso que Deus Ele faz. O nosso processo, a etapa que Deus se utiliza para nos moldar, é para garantir um testemunho amplo, para que mais e mais pessoas sejam edificadas. E uma igreja grande, eles encontravam os 9 dons, menino Samuel. Os 9 dons. Mas assim como nas igrejas pequenas, os crentes também enfrentavam desafios grandes. Vamos ler 2 Coríntios 6:1. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a quem não recebais a graça de Deus em vão. Observe que Corinto também recebeu impacto por causa do processo definitivo. Queridos, o processo definitivo é resumido em uma palavra. Diga comigo assim: graça. Entendam bem o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, verso 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. O que sustentava Corinto, o que sustentava os irmãos em meio aos desafios grandes que eles enfrentavam, diga comigo assim: a graça. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: quando você pensar que está fraco, a graça entra e tu se torna forte. É o método que Deus utilizaria para impregnar essa ação de graça para mais e mais pessoas. Seria a forja progressiva. Observem bem isso aqui. Forja progressiva. Vou falar de forma simples para vocês entenderem. Você provavelmente já falou algum dia aqui, ou já ouviu alguém falar: a cada dia nós temos que matar um leão, ou o crente tem que matar um leão por dia. Sim ou não? Isso é forja progressiva. A cada dia você tem que vencer uma etapa da sua vida. A cada dia você tem que vencer uma etapa ao acordar. A cada dia você vence uma etapa a caminhar em direção ao seu trabalho. A cada dia você vence uma etapa em exercer os seus ofícios no trabalho.
A cada dia você vence uma etapa em retornar para casa. A cada dia você tem que vencer a etapa do cansaço, do desânimo, da fadiga e vir para a casa de Deus. A cada dia você vence a etapa de pregar o Evangelho para alguém. A cada dia você vive na esperança da etapa de que esse alguém seja alcançado pelo poder de Deus. E a cada dia você chega em casa e conclui: valeu a pena, o cansaço não me parou, a fadiga não me parou, eu fui, fiz o meu trabalho e alguém recebeu a semente que é a palavra de Deus. Alguns irmãos estavam indo na direção dita por Jesus. Marcos capítulo 4, verso 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Marcos 4, 5. Eles estavam indo na direção dita por Jesus. Mas observem o verso 16 e o verso 17. E da mesma sorte os que receberam as sementes sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ser forjado para eles estava produzindo uma coisa que é uma essência ruim. Diga comigo assim: questionamento e abandono da fé. Queridos, quando a palavra de Deus chega em Corinto, quando a graça chega em Corinto, a graça balança Corinto e Paulo começa a pregar o Evangelho, Paulo começa a ganhar almas, os nossos irmãos aceitam Jesus, mas quando se deparam pelo processo da forja, quando eles começaram a ser provados para serem aprovados, ao invés de serem aperfeiçoados nessa etapa, nesse processo, eles começaram a questionar e começaram a até mesmo abandonar a fé. E as conversas deles, só quais eram? As conversas de depois do culto, as conversas de mensagem no celular, os pensamentos reflexivos eram assim. Eu aceitei Jesus, as coisas só piorou. Parece que quando eu aceitei Jesus, parece que quando eu vim para a igreja, as coisas só pioram para mim. Eu chorava, agora eu choro em dobro. Mas a graça ainda aborda Jesus como solução. Enquanto os ímpios pensavam: eu vou aceitar Jesus para quê? A igreja parou de ganhar fiéis.
A igreja parou de crescer, de ganhar almas para Jesus, porque não se deparavam com o crente regozijando, se deparavam com o crente questionando, se deparavam com o homem de Deus e com a mulher de Deus questionando as coisas que estavam enfrentando. Diga para essa pessoa do teu lado, o crente que questiona, ele atrapalha o desenvolvimento dele e também o dos outros. Deus me trouxe aqui no primeiro estudo para que vocês entendam e seja achado em vocês um espírito diferente. Questionamento durante o processo não edifica, questionamento durante o processo acaba sendo um obstáculo, e quanto mais questionamento, mais vai ficar difícil para vencer o obstáculo. Diga para essa pessoa do lado, questiona não. E Paulo, ele traz a memória dos nossos irmãos em Corinto, o que o questionamento estava fazendo eles esquecerem. 2 Coríntios 6:2. Porque disse: ouve-te em tempo aceitável e socorrei-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Eu imagino Deus se apresentando nas entrelinhas e dizendo para os nossos irmãos assim, ó: as etapas que você passou até foram dolorosas, eu sei disso, mas tente lembrar uma vez só que eu te abandonei. Lembra de quantas vezes eu renovei, eu enviei recurso, eu segurei em suas mãos, eu entrei com providência. Questionamento faz os crentes entender tudo aquilo que Deus já fez em favor dele. O questionamento por não viver algo que ainda está próximo a acontecer faz a pessoa esquecer de tudo que ela já viveu com Deus. Quantos crentes em Corinto passando por provas difíceis em sua família, mas o questionamento levava eles a entender quantas vezes Deus já deu livramento para os filhos, quantas vezes Deus deu livramento para os entes queridos, quantas vezes Deus entrou com providência. Eu aceitei Jesus, o armário só fica vazio, a geladeira só fica vazia, mas esquecia quantas vezes Deus enviou recurso, enviou providência, aparecia dinheiro do nada. O crente que questiona, ele esquece quantas vezes ele chegou num culto destroçado e Deus renovou ele. Quantas vezes veio para vir para o culto destroçado por algo que aconteceu em casa. E começa a dar ouvido ao questionamento, esquecendo que se entrar diante de Deus em oração, o Senhor visita a casa dele e transforma o cenário. Eu falo isso com propriedade de causa. Eu nem era crente ainda e Deus falou comigo.
em processo de libertação, eu descendo para o meu serviço sem camisa, não gosto de falar do passado, descendo sem camisa, de chinelo, não lembro se estava com o cabelo grande, de bermuda e com um turbilhão de pensamento na minha mente, começando a questionar daqui, e eu falei, eu vou marcar uma audiência com o pastor presidente. E de repente a voz de Deus no meu ouvido, não precisou de vaso nenhum chegar perto de mim marchando e dizer: eis que eu te digo, eis aí a minha palavra. Foi a voz de Deus que falou, trazendo a minha memória. A mais doce melodia, cooperador Alexandre, aquele dia eu escutei. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Aí aquele turbilhão começa a passar na minha cabeça, trazendo a memória. Deus, Ele começa a trazer a memória todos os livramentos que Ele já tinha me dado por intermédio da graça, e porque ainda teria um altar me esperando no ano de 2025 e no ano de 2026. Queridos, observem que a graça, ela começa a trazer a memória dos nossos irmãos o que o questionamento estava fazendo com que eles esquecessem. Quando estiver passando por algo difícil, não questiona, simplesmente seja aperfeiçoado, porque Deus, Ele não vai te deixar desamparado. Reunimos alguns jovens e foi todo mundo nadar, e mergulha daqui, mergulha dali. De repente algo inusitado começa a acontecer. Foi de repente, começou a chover. E os jovens começaram a falar assim: não, é só chuva, dá para continuar aqui. Só que de repente começam os trovões. Não, é só trovão, dá para continuar aqui. E começou a relampear. A casa de todos aqueles jovens era longe. E sai aquele monte de jovem correndo na BR. Quando aqueles jovens estão correndo na BR, passando debaixo de uma rede de média tensão. Eu trabalho com isso hoje. Eu sei o quão perigoso é. O corpo é condutor de energia. E de repente um clarão e um estrondo. Onde caiu? Um monte de jovem correndo na BR, atravessando a BR. Pelo estrondo que deu, parecia que tinha sido perto de nós. Mas o raio caiu na rede.
A graça de Deus, ela nos dá livramento. Lá dentro de casa tinha alguém clamando: Deus, guarda o meu filho. Mas e se esse alguém parasse de clamar e começasse a questionar: por que o meu filho está assim? Será que haveria livramento? Pega na mão desse crente do seu lado, pega na mão desse crente do seu lado, pega na mão. Diga para ele assim: a partir de hoje, se eu te ver questionando, resmungando, tu vai se ver comigo. Queridos, o questionamento faz o homem esquecer aquilo que Deus já fez. Assim como eu ensino vocês aqui, eu ensino os nossos irmãos no meu trabalho também. Já falo com eles sobre os livramentos visíveis e invisíveis. Quando o crente questiona por algo que ele ainda não viu, ele esquece daquilo que ele já viu Deus fazer por ele. O questionamento do processo transforma o instrumento também. Diga para essa pessoa do lado: do questionamento forja crente ingrato. Pega na mão de novo aí, pega na mão. Diga assim: eu vou te dar um conselho. Quanto maior a dor, mais lindo o testemunho. Vou falar de novo. Diga: quanto maior a dor, mais lindo o testemunho. Queridos, no primeiro estudo do ano, eu não sei o que cada um de vocês aqui estão passando ou estão vivenciando, mas ainda que vocês me falem, parem para falar: ministro, é isso, é isso, é isso, é isso, eu ainda não conseguirei entender, mas uma coisa eu sei: está chegando o fim desse processo doloroso. Você não vai morrer. A profecia de caráter estimulativo para tu continuar a marchar em 2026. O processo não mata crente. Olha o verso 3. Devo ter mais 3 folhas de esboço aqui ou 2. Para ou continua? Para ou continua? Aí virar vigília, Samuel. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O questionamento estava impedindo a igreja de crescer. As pessoas que eram ímpias observavam os crentes murmurando, os crentes resmungando, os crentes questionando, e falavam: se eu vou ser crente para quê? Aí Paulo começa a dizer aos nossos irmãos: suporta só mais um pouquinho. Se coloque de pé nesse lugar. Pega na mão desse crente. E diga assim: suporta só mais um pouquinho. Está acabando. Você vai vencer. Você tem ajuda. Questiona não. Murmura não. Vou marcar que eu não parando. Eu quero convidar aqui na frente
Você quer receber essa oração? Está sendo forjado, está sendo lapidado, mas ainda é dependente da graça de Deus aí na frente. Vamos estar orando. Eu recebi a orientação de Deus e foi numa ligação só que você fez, foi profético. A cruz, ela é renovo para os crentes. Eu recebi a orientação de Deus para que a proposta cantada desse primeiro estudo, ela fosse um louvor bem conhecido. Medita. Eu aprendi esse louvor aqui quando eu era criança. Meu pai gostava de adorar a Deus assim. Olha só. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Aí começa de novo, vamos lá. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde o Senhor pôs a mão e me curou, e me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Vem, cooperador Samuel Inácio. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, os irmãos das palmas, pode me provar pra eu ser aprovado. Sempre que eu posso, sou pequeno pro Senhor, nascer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Em tuas mãos. Diga para essa pessoa do lado: o processo não mata, não, aperfeiçoa.
mão sobre o coração, vamos estar orando nesse momento. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, eu não calculo o que cada um tem enfrentado nas caladas da madrugada. Ó Deus, eu não calculo o que cada um tem enfrentado, ó Deus, mas eles estarem aqui já é prova que a graça os deu força para derrubar esse gigante, ó Pai querido, e eu peço ao Senhor nesse momento, para que entre processos e processos aqui, o Senhor venha visitá-los do alto da cabeça à planta dos pés, ó Pai querido, e envolvê-los a cada dia mais com essa graça capacitadora, com essa graça estabilizadora, com essa graça protetora, com essa graça, ó Pai, que reveste, com essa graça que fortalece. Ó Deus, eu peço ao Senhor nessa hora, campo, exército de anjos do Senhor ao redor dos nossos irmãos. Ó Deus, eu peço ao Senhor que a graça do Senhor, ó Pai, venha estar em operação nas 24 horas do dia de cada um, ó Pai, nos 7 dias da semana, ó Pai querido, no mês inteiro e nesse ano inteiro, porque somos dependentes dessa graça, e todo mal agora, tudo que vem com o objetivo de minar a nossa fé, ó Pai, de fazer os nossos pensamentos virarem para questionamento, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai, nos confirma a vitória, e é em nome de Jesus que todo mal nós oramos que sim. Ó Deus, confirma a bênção em nome de Jesus. Diga para essa pessoa ao teu lado, não importa como chegamos aqui, mas a partir de hoje